3h12 da manhã. Terça-feira. Rio de Janeiro. Estamos no coração pulsante e sujo da Lapa, delegacia da Rua do Lavradio. Se você fechar os olhos agora, consegue sentir o cheiro. Não é cheiro de crime, é cheiro de burocracia misturada com miséria. O aroma azedo de suor frio impregnado na madeira velha dos bancos, o fumo de corda queimando em cinzeiros transbordando, e aquele odor metálico, quase imperceptível, de sangue seco que nunca sai do chão, por mais que o faxineiro esfregue. O barulho é o primeiro a morrer. Até 30 segundos atrás, o som ambiente era o tec-tec-tec frenético e desritimado de duas máquinas de escrever Remington, martelando depoimentos que ninguém leria. Mas agora, o silêncio é tão absoluto que pesa nos ouvidos. O escrivão parou com os dedos suspensos sobre as teclas. O sargento na porta prendeu a respiração. No centro do salão principal, sob uma lâmpada incandescente amarela que oscila levemente com a corrente de ar, um homem está parado. Ele não está algemado. Ainda não. Ele usa um terno de linho branco, impecável, cortado sob medida, que parece brilhar na penumbra daquela sala encardida. A postura dele não é a de um prisioneiro, é a de um monarca visitando uma masmorra. Ele é negro, alto, com ombros largos que parecem desenhados em pedra. Os olhos dele percorrem o recinto com uma calma que beira o desrespeito. João Francisco dos Santos. Ou, como a noite o batizou e a polícia aprendeu a temer, Madame Satã. À frente dele, a 2 passos de distância, está o novo delegado. O uniforme dele não tem vincos. O couro do coldre range a cada movimento sutil, denunciando que é novo, rígido, sem o desgaste do uso. O delegado não olha para João como um policial olha para um suspeito. Ele olha como um cientista olha para um inseto, que precisa ser esmagado para ser estudado. O delegado leva a mão ao bolso. Devagar. Teatral. Ele puxa um lenço. Não o dele. O lenço de seda branca que foi confiscado de João minutos antes. O delegado passa o tecido macio pela própria testa, secando um suor que não existe, profanando o objeto pessoal com uma intimidade forçada. Ele sorri. Um sorriso fino, sem dentes, sem alegria. Ele dá um passo à frente. O espaço pessoal de João é invadido. A tensão na sala sobe como mercúrio fervendo. Os 4 policiais armados ao redor destravam os coldres, o clique seco do metal, ecoando como um tiro no silêncio. O delegado inspira fundo pelo nariz. O peito estufa. Essa é a história da noite em que a hierarquia da Lapa foi reescrita a sangue e tapa. A noite em que a lei do asfalto colidiu de frente com a lei da navalha. Para você entender por que ninguém naquela sala respirava, você precisa voltar algumas horas no tempo. Você precisa entender que tipo de barril de pólvora era a Lapa dos anos 40 e, principalmente, quem era o homem que segurava o fósforo. A Lapa não era apenas um bairro boêmio. Era um estado paralelo. Imagine um labirinto de sobrados coloniais descascados, becos estreitos, onde a luz dos lampiões mal alcançava o chão de paralelepípedo irregular. Era o território onde o samba, a prostituição e a elite intelectual do Rio de Janeiro se encontravam para beber a mesma cerveja quente. Ali a farda da polícia era apenas mais um traje no meio do carnaval diário. A autoridade oficial terminava onde começava a sombra dos arcos, e o rei dessa sombra era João Francisco. João não era um gangster no estilo americano que você vê nos filmes. Ele não tinha uma metralhadora Thompson, nem um exército de capangas pagos. A força de João era, acima de tudo, performática. Ele era um artista da violência. Ele transitava entre mundos com uma fluidez que irritava as autoridades. De dia podia ser visto carregando marmitas ou trabalhando honestamente. De noite, vestia a seda, os anéis de ouro, o chapéu Panamá, e se tornava uma entidade. Dizia-se que ele tinha o corpo fechado, que a navalha não cortava sua pele, que ele derrubava 4 homens antes que o primeiro tocasse o chão. Mas o código de João era claro. Ele não mexia com quem não mexia com ele. Ele protegia as prostitutas, defendia os gays perseguidos e mantinha uma espécie de paz armada nos bares que frequentava. Os policiais antigos, os veteranos de rua, sabiam disso.
O cabo Tenório, um homem com 30 anos de calçada, tinha uma regra não escrita. Se o Satã está bebendo quieto, deixa ele beber. Se você mexer, vai ter que levar o batalhão inteiro. Era um equilíbrio delicado, uma trégua silenciosa, até que o novo delegado chegou. Ele veio transferido da Zona Sul com uma missão clara e perigosa: moralizar a Lapa. Para ele, figuras como Madame Satã não eram folclore, eram uma afronta à República, eram a prova de que a polícia era fraca. Ele não queria apenas prender João. Prisão para um malandro daquela estirpe era apenas férias pagas pelo Estado. O delegado queria algo mais permanente. Ele queria a humilhação pública. Ele queria quebrar o mito. A estratégia dele foi traçada numa sala fechada, longe dos ouvidos da rua. Ele sabia que não conseguiria pegar João num crime violento, porque João era esperto. Ele não deixava rastros. Então, o delegado decidiu usar a arma mais covarde do Código Penal da época: a vadiagem. O artigo que permitia prender qualquer um que não comprovasse trabalho no momento da abordagem. Era a carta branca para limpar a rua de quem incomodava. A caçada começou cedo naquela terça-feira. João estava no Danúbio Azul, um bar na esquina da Mendes Sá. Ele estava sentado numa mesa de canto, sozinho, bebendo uma cerveja. O copo suava sobre a madeira. Ele usava seu terno de linho branco, engomado, desafiando a sujeira da cidade. No bolso superior do paletó, o lenço de seda branca formava um bico perfeito, uma assinatura de elegância no meio do caos. Quando a viatura preta parou na porta e os faróis cortaram a fumaça do bar, a música parou. Não foi uma prisão normal. Foi uma procissão. O delegado não mandou 2 guardas, ele mandou 6. Eles entraram com armas em punho, derrubando cadeiras, gritando ordens. Mas João não correu. Ele não tentou sacar nada. Ele apenas terminou seu gole de cerveja, limpou a boca com as costas da mão, sem usar o lenço era sagrado, e se levantou. "Mãos nas costas, vagabundo!" gritou um dos policiais novos. João estendeu os pulsos. Ele sabia que resistir ali, cercado, era suicídio, mas ele manteve o queixo levantado. Ele olhou para o cabo Tenório, que estava no fundo da equipe, e viu o olhar de desculpas do velho policial. Tenório sabia que aquilo era um erro. O trajeto até a delegacia foi feito a pé. O delegado queria que a Lapa visse. Ele queria que os porteiros, as damas da noite, os garçons e os outros malandros vissem o rei sendo arrastado como um ladrão de galinhas. Eles empurravam João pelas costas a cada 10 metros, tentando fazê-lo tropeçar. Mas João tinha o equilíbrio de um capoeirista. Cada empurrão era absorvido. Cada tentativa de desequilíbrio era corrigida com uma passada larga. Ele transformou a caminhada da vergonha em um desfile. Ele acenava levemente para conhecidos. Ele sorria. Isso enfureceu o delegado num nível pessoal. Aquele preto, aquele invertido, como diziam na época, aquele criminoso, estava zombando da autoridade dele sem dizer uma palavra. Ao chegarem na delegacia da Rua do Lavradio, a atmosfera mudou. As portas pesadas de madeira se fecharam atrás deles, abafando o som da rua. Agora eles estavam no domínio do Estado. O território onde a lei escrita não valia tanto quanto a vontade do homem com a chave da cela. O procedimento padrão começou. "Tira tudo", ordenou o escrivão sem olhar para cima. A depuração da identidade. É a primeira etapa da quebra moral. Eles querem que você se sinta nu, vulnerável. João começou a retirar os pertences com uma lentidão calculada. Primeiro o chapéu Panamá. Ele o colocou sobre o balcão com delicadeza, alisando a aba. Depois os anéis. 3 anéis de ouro maciço, pesados, que serviam tanto como adorno quanto como soco inglês improvisado. O som do ouro batendo na madeira foi seco. Toque, toque, toque. Os policiais observavam, hipnotizados pela calma dele. Por último, ele levou a mão ao bolso do paletó e retirou o lenço de seda branca. Era um quadrado de tecido fino importado, que custava mais do que o salário de um soldado raso. João o dobrou meticulosamente em 4 partes. Quando ele foi colocar o lenço no balcão, a mão do delegado interceptou o movimento. O delegado, que assistia a tudo do batente da porta de sua sala, caminhou até o balcão
e arrancou o lenço da mão de João. Seda, o delegado murmurou, esfregando o tecido entre o polegar e o indicador, sentindo a textura. Coisa fina para um vadio. João não respondeu. Seus olhos focaram na mão do delegado tocando seu pertence. Para um homem como João, aquilo era mais ofensivo do que um tapa. Era uma violação de propriedade, de estilo, de essência. Põe ele na cela 2, sugeriu o cabo Tenório, tentando encerrar aquilo rápido. Deixa ele esfriar a cabeça, doutor. O delegado olhou para Tenório com desprezo. Depois olhou para João. Ele viu que João ainda estava de pé, ereto, encarando-o. O delegado percebeu que, mesmo desarmado, mesmo sem seus anéis, mesmo cercado, João Francisco ainda não estava com medo. E o medo era a única moeda que o delegado aceitava. Cela não, disse o delegado a voz baixa. Traz ele para o meio do salão. Tira as algemas. O salão congelou. Tirar as algemas de Madame Satã dentro da delegacia era contra qualquer protocolo de segurança. Era insanidade. Doutor, com todo respeito, começou Tenório. Eu disse tira as algemas, gritou o delegado, a veia do pescoço saltando. Eu quero ver se ele é macho mesmo sem os ferros. Quero ver se ele sustenta essa pose de rei aqui na minha casa. Os policiais se entreolharam. A ordem era absurda, mas a hierarquia militar é uma corrente que puxa para baixo. O soldado mais próximo pegou a chave. O metal girou na fechadura. As algemas caíram no chão com um baque metálico. João esfregou os pulsos. Ele sentiu o sangue voltar a circular. Ele olhou em volta. 4 homens armados. O escrivão, o delegado. O cenário estava montado. Não era mais uma prisão. Era um palco. O delegado caminhou até o centro do salão, segurando o lenço de seda de João como se fosse um troféu de guerra. Ele parou a centímetros do rosto do malandro. Ele podia sentir a respiração calma de João. O cheiro de cigarro barato e suor frio parecia aumentar. O delegado queria uma reação. Ele precisava que João fizesse algo estúpido para justificar o que viria a seguir. Ou, melhor ainda, ele precisava que João baixasse a cabeça. Mas João continuava imóvel. Uma estátua de bronze e linho. Foi então que o delegado decidiu cruzar a linha final. A linha de onde não há retorno. A linha que separa a autoridade da barbárie. Ele levou o lenço de seda branca, o símbolo da elegância de João, até o próprio nariz. Assoou com força. O som foi grotesco no silêncio da sala. Ele dobrou o lenço sujo, com um desdém lento e cruel, e o enfiou no bolso superior do terno de João, dando 2 tapinhas no peito dele. Pronto, sussurrou o delegado sorrindo. Agora combina com você. A sala inteira sabia que aquilo era o fim. Ninguém faz isso com Madame Satã e sai andando. O cabo Tenório levou a mão ao coldre, suando frio, rezando para que João tivesse o bom senso de engolir o orgulho só por aquela noite. Mas o delegado não tinha terminado. A humilhação do lenço não foi suficiente, porque João não piscou. O delegado precisava de mais. Ele precisava de submissão total. Ele deu um passo para trás, acumulou saliva na boca e o som gutural ecoou pelas paredes descascadas. Todos sabiam o que ia acontecer. O tempo pareceu desacelerar. O delegado preparou o cuspe. Naquele segundo, João Francisco dos Santos deixou de ser um prisioneiro. Ele tensionou os músculos da perna, firmando a base no chão de madeira. Ele não olhou para as armas. Ele não olhou para a saída. Ele olhou apenas para a boca do homem à sua frente. A lapa estava prestes a explodir dentro daquelas 4 paredes. O cuspe atingiu o lado esquerdo do rosto de João. Não foi apenas um ato de desrespeito. Foi uma violação física. O fluido quente e viscoso escorreu lentamente pela pele negra, misturando-se com o suor da tensão que impregnava o ar. O som do impacto foi sutil, um estalo úmido, quase inaudível, mas para os homens naquela sala, soou como o rompimento de uma represa. O delegado permaneceu imóvel, a centímetros de distância, observando sua obra. Ele viu a saliva descer pela face do homem que a Lapa chamava de rei. Ele sorriu. Aquele sorriso era a assinatura de quem acreditava ter vencido a guerra psicológica. Ele esperava ver os olhos de João baixarem.
Esperava ver os ombros largos encolherem. Esperava ver a quebra. A ordem veio num sussurro, mas carregada de veneno. Limpa. O delegado não estava oferecendo um pano. Ele estava esperando que João usasse a própria manga do terno, ou a mão nua, num gesto de subserviência apressada, como um cão que pede desculpas ao dono. O relógio na parede marcou o segundo mais longo daquela noite. O cabo Tenório, no fundo da sala, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia o olhar que surgiu no rosto de João Francisco naquele exato momento. Não era raiva. Raiva é quente, raiva é barulhenta, raiva faz a pessoa tremer. O que tomou conta dos olhos de João foi algo muito pior. Uma frieza absoluta, uma calma glacial. João não limpou. Ele também não recuou. Pela primeira vez desde que entrou na delegacia, João sorriu de volta. Mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem acabou de aceitar um contrato de morte. Ele olhou fundo nas pupilas dilatadas do delegado e, num movimento quase imperceptível, ajustou a postura dos pés no chão de madeira, buscando tração. O que aconteceu a seguir não foi processado pelos olhos humanos em tempo real. Foi rápido demais. A mão direita de João, aquela mão pesada que já tinha derrubado estivadores no porto e marinheiros americanos nos cabarés, cortou o ar. Não foi um soco fechado. Socos quebram ossos, mas preservam a dignidade do combate. João escolheu a mão aberta. O estalo foi seco. Brutal. Parecia o som de uma tábua de madeira nobre partindo ao meio. O som ecoou pelas paredes descascadas da delegacia, subiu pelo teto alto e silenciou a rua lá fora. A força do impacto foi tamanha que o delegado não apenas virou o rosto. O corpo dele inteiro foi arrancado do eixo. O pescoço estalou, as pernas cederam como se fossem feitas de algodão. O homem da lei, a autoridade máxima daquele recinto, girou sobre os calcanhares e desabou sentado no chão sujo. O cap militar voou longe, rodopiando até parar debaixo da mesa do escrivão. Silêncio. Um silêncio sepulcral, absoluto, aterrorizante. O escrivão derrubou a caneta, e o barulho dela batendo no chão soou como um tiro de canhão. Os 4 policiais armados estavam paralisados. O cérebro deles não conseguia computar a imagem à frente. A hierarquia, a ordem natural das coisas, tinha sido invertida em uma fração de segundo. O bandido estava de pé, imponente, intocável. A lei estava no chão, atordoada, com um fio de sangue começando a brotar no canto da boca. Por 3 segundos inteiros, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Se João tivesse tentado correr, eles teriam atirado. Se ele tivesse tentado pegar uma arma, eles teriam atirado. Mas João não fez nada disso. Ele permaneceu parado, no centro do palco que montaram para a sua humilhação, olhando para o homem caído aos seus pés. Foi então que o cabo Tenório levou a mão ao revólver, mas não o sacou. Ele apenas segurou a arma no coldre, os olhos arregalados, travado pelo choque da audácia. Ele sabia que estava testemunhando história sendo escrita. O delegado, ainda no chão, levou a mão trêmula ao rosto. A bochecha já estava inchando, vermelha, marcada pelos 5 dedos de João Francisco. Ele olhou para cima, os olhos vidrados de incredulidade e ódio. Ele tentou falar, tentou gritar uma ordem de execução, mas a voz falhou. A humilhação tinha roubado suas cordas vocais. João, com a calma de quem está na sala de estar de sua própria casa, deu um passo à frente. Os policiais tensionaram os gatilhos. O ar ficou elétrico. Mas João não ia atacar novamente. O golpe físico já tinha sido dado. Agora faltava o golpe moral. Ele se abaixou lentamente, não para ajudar o delegado, mas para alcançar algo no chão. Perto da bota do policial caído estava o lenço de seda branca. Aquele mesmo lenço que o delegado havia usado para assoar o nariz minutos antes e atirado com desprezo. João pegou o tecido pelas pontas. Ele se ergueu novamente, com a elegância de um lorde inglês. Com movimentos deliberados e teatrais, ele dobrou o lenço, ignorando a sujeira do chão e o muco do inimigo. Ele usou o lado limpo da seda para, finalmente, limpar o cuspe do próprio rosto. Ele passou o tecido pela bochecha, retirando a ofensa do delegado. Depois limpou a mão que desferiu o tapa, como se tivesse tocado em algo imundo ao bater na autoridade. Ele olhou para os 4 policiais armados.
depois para o delegado no chão, e soltou a frase que cimentaria sua lenda nos anais do crime carioca. A voz dele era grave, estável, sem um pingo de medo. Macho não cospe, macho bate. Ele jogou o lenço sobre o peito do delegado. O tecido leve pousou suavemente sobre a farda amassada. Foi nesse momento que o feitiço quebrou. O grito do delegado rompeu o transe. Mata ele! Mata esse desgraçado! O caos explodiu. Os cacetetes desceram. Não houve tiros, porque a raiva era pessoal demais para uma bala resolver. Eles precisavam tocar, precisavam quebrar, precisavam destruir aquele homem que ousou inverter a pirâmide. João não implorou. João não se encolheu em posição fetal. Ele lutou. Dizem os registros não oficiais que foram necessários os 4 soldados, mais o escrivão e o próprio delegado, que se levantou cambaleando para subjugar Madame Satã naquela noite. Cadeiras voaram. A mesa foi virada. O vidro da janela da sala do comando estilhaçou. João apanhou. Apanhou como poucos homens aguentariam apanhar e continuar respirando. Coronhadas, chutes, bastões de madeira maciça. Eles bateram até os braços cansarem. Eles bateram até o chão ficar escorregadio de sangue. Mas em nenhum momento, nem sob o golpe mais forte, João pediu clemência. Ele gemia, ele sangrava, mas ele não dava a eles o prazer do grito de súplica. Quando finalmente o arrastaram para a cela, inconsciente, o rosto desfigurado pelo inchaço, o ambiente na delegacia não era de vitória, era de velório. Os policiais estavam ofegantes, sujos, com os uniformes rasgados. Eles olhavam para o chão e viam o cap do delegado amassado num canto. Eles olhavam para o delegado e viam a marca vermelha, indelével, no rosto dele. Eles tinham prendido o corpo de João Francisco. Tinham quebrado suas costelas e fechado seus olhos na pancada. Mas todos ali sabiam a verdade amarga. Eles tinham perdido. A notícia vazou antes do amanhecer. Na Lapa, as paredes têm ouvidos. O faxineiro que entrou para limpar o sangue, o vendedor de café que ouviu os gritos da calçada, o próprio cabo Tenório, que naquela noite bebeu para esquecer o que viu. A história correu pelos becos como pólvora. O Satã deu na cara do delegado. Não era um boato. Era um evangelho das ruas. Nas 72 horas seguintes, a atmosfera no bairro mudou. A polícia passava, e os malandros não baixavam mais a cabeça com o mesmo medo. Havia um brilho diferente no olhar da população. Eles sabiam que a autoridade tinha sangrado. Sabiam que a farda não era impenetrável. O delegado durou menos de 6 meses no posto. A vergonha foi um câncer lento. Ele não conseguia dar ordens, sem sentir que seus subordinados olhavam para a bochecha dele, lembrando do estalo. Ele perdeu o respeito da tropa, perdeu o controle da rua, acabou pedindo transferência para uma delegacia burocrática no subúrbio, longe dos holofotes e das navalhas da Lapa. João Francisco foi enviado para a Ilha Grande, o presídio de segurança máxima, conhecido como o Caldeirão do Diabo. Lá tentaram quebrá-lo de novo. Mas a lenda chegou antes do homem. Quando ele desembarcou na ilha, os outros presos, os guardas, os assassinos mais perigosos do estado, todos abriram caminho. Eles não viam apenas um detento. Eles viam o homem que tinha dado um tapa na cara do sistema e sobrevivido para contar. João pagou um preço alto. Passou 27 anos de sua vida entrando e saindo da cadeia. O corpo dele se tornou um mapa de cicatrizes, mas a alma permaneceu intocada, vestida em linho branco imaginário, impecável. A lei final do universo de Madame Satã ficou gravada naquele chão da Rua do Lavradio. Você pode tirar a liberdade de um homem, pode tirar o dinheiro, pode tirar até a vida, mas se você tentar tirar a dignidade dele, esteja preparado para pagar com o próprio sangue. Porque existem homens que não negociam o preço do próprio orgulho. E João Francisco dos Santos provou, naquela madrugada de terça-feira, que a honra vale mais do que o medo. Agora, eu te pergunto, e quero que você seja honesto nos comentários. Naquela sala, cercado por armas, sabendo que a reação significaria um massacre físico e anos de cadeia, você teria engolido o cuspe para voltar para casa naquela noite? Ou você teria feito o que João fez,
sacrificando o corpo para salvar a reputação. A maioria de nós gosta de pensar que revidaria. Mas a história mostra que poucos têm a coragem de pagar a conta quando ela chega. Se você quer saber como Madame Satã transformou a Ilha Grande no seu novo reino e como ele sobreviveu a décadas no inferno carcerário, essa é uma história que está te esperando aqui no canal. Até a próxima!